Questão 6 do tópico 2 na unidade 1. Resolver o seguinte limite. Então, como a gente já vinha fazendo nos outros exercícios, nas outras atividades, a gente substitui, né, e vê o que acontece. Nesse caso, de novo, a gente ficou com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e agora a gente precisa encontrar uma outra maneira de resolver. Mesmo tendo uma função racional ali, nesse caso a gente tem só uma fração, não uma função racional, e sim uma fração envolvendo raízes, eu tenho que achar uma maneira de resolver, né, para tentar simplificar essas raízes, para eliminar essas raízes. Como é que a gente faz isso? Multiplicando pelo conjugado do denominador, porque aí a gente vai eliminar a raiz do denominador. Essa é a técnica bastante usada sempre que a gente tem raiz, tá? Então, multiplicando ali pelo conjugado do denominador, tá? Aqui eu multipliquei pelo conjugado do denominador, tá? Lembrando que o conjugado é sempre inverter o sinal, então a gente tinha 1 menos raiz de 5 menos x, coloco como 1 mais raiz de 5 menos x, e eu multiplico em cima e embaixo. Mas vocês já estão observando que aqui a gente já coloca também a raiz do numerador, tá? Porque nesse caso a gente tem raiz tanto no numerador quanto no denominador. Preciso sempre fazer isso? Vai ter situações que não, tá? Mas nesse caso vai ser mais fácil da gente resolver se a gente multiplicar pelo conjugado. E em geral é mais fácil, tá? Então é sempre uma boa dica. Tem raiz no numerador e denominador, multiplica pelos conjugados dos dois, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas vai funcionar. E outra dica importante, quando tem raiz nos dois, multiplica só os conjugados, tá? Ou seja, tu multiplica o 3 menos raiz de 5 mais x com 3 mais raiz de 5 menos x, que são os dois conjugados, e no denominador a gente vai multiplicar esse com esse e vai esquecer esse por enquanto, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? 3 vezes 3 dá 9, né? E usei aqui produtos notáveis já, mas se eu fizer 3 vezes a raiz, e aqui vai ficar menos 3 a raiz, elas vão se cancelar. Raiz vezes raiz, sobra o próprio valor que está dentro da raiz, tá? E aqui e ainda mantive o 1 mais raiz de 5 menos x, tá? E aqui no denominador eu fiz a multiplicação dos conjugados também. 1 vezes 1, 1. Como eu sei que os cruzados vão se cancelar, raiz vezes raiz é o valor que está dentro da raiz. E ainda mantive a multiplicação pelo 3 mais raiz de 5 mais x. Tá? E agora, a gente observa que 9 menos 5 é 4 menos x. Né? E 1 menos 5 é menos 4 mais x. Esses dois valores são quase iguais, né? Essas duas expressões são quase iguais, só que uma tem sinal trocado da outra. Tá? Então, eu vou tirar esse menos daqui, ó, tá? Vai ficar 4 menos x, que é igual ao de cima. Poderia fazer no valor do numerador também, não tem problema, tá? E observem que é nesses dois termos que está o nosso problema. Se eu substituir aqui por 4, vai ficar 4 menos 4, aí que aparece a nossa indeterminação 0 sobre 0. Se eu faço a simplificação, sobra raiz ainda. Só que nesse caso as raízes não vão atrapalhar a minha resolução, tá? Vamos ver, vamos jogar os valores, o 4 ali no lugar do x e ver se dá um problema. Se der, a gente tem que procurar outra solução. Mas nesse caso não, ó, troquei aqui o x por 4 e o x por 4. Então, a gente ficou com 1 mais raiz de 5 menos 4. E aqui eu já fiz a distributiva, ó, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes a raiz, menos a raiz de 5 mais 4. Tá? Então, raiz de 5 menos 4 é raiz de 1, que é 1. Raiz de 5 mais 4, 9. Raiz de 9 é 3.
Tá? Então, eu fiquei com 2 dividido por menos 6, que é menos 1/3. Então, não importou que no final a gente tivesse raiz, tá? Porque essas raízes não atrapalharam. Diferente do inicial, que a gente substituiu ali no slide anterior e viu que dava a indeterminação.